Nesse vídeo eu vou trazer para você as opções mais interessantes para um iniciante começar a investir em dólar, pois está claro que esse ano os brasileiros acordaram para a realidade de que ter dólar é muito importante. Mas não sou eu quem está dizendo isso. É esse estudo aqui que foi desenvolvido pela Visa que mostrou que o Brasil foi o país do mundo com maior adoção de aplicativos para remessas internacionais. Ou seja, os brasileiros já estão mandando dinheiro para o exterior a rodo. Afinal, é óbvio que o dinheiro nos Estados Unidos está muito mais seguro do que o dinheiro no Brasil, de forma geral, devido à segurança econômica, segurança jurídica e diversos outros fatores que fazem os Estados Unidos serem o porto seguro do mundo. Mas a verdade é que só ter dólar, só ir comprando dólar, mandando dinheiro para o exterior, não é suficiente. Afinal, você também tem inflação sobre o dólar. É claro que é muito menor do que a inflação sobre o real, a inflação 7 vezes menor historicamente do que a inflação sobre o real. Houve vezes, inclusive, em que ela foi muito menor do que isso, mas ainda há inflação em dólar. É claro que o seu dólar tende a se valorizar em relação ao real, mas você vai ter menos poder de compra mantendo esse dinheiro só em dólar parado do que você tinha antes, quando você comprou aquele dólar. Então você comprou dólar aqui, depois de 2, 3, 5, 10 anos, o que você consegue comprar com esse mesmo dólar é menos também a inflação, por mais que seja menor. E por isso, quem tem visão de longo prazo e quer construir riqueza de forma sólida, não deixa o dinheiro parado. E esse canal é justamente para essas pessoas. Pessoas que estão buscando formas sólidas, seguras, consolidadas de construir riqueza. Eu não estou prometendo milagres, você não vai ver aqui apostas na plataforma Bet não sei das quantas, jogo do tigrinho, nem nada do tipo. Você vai ter uma forma consolidada e segura de construir riqueza no longo prazo. Se você estava esperando a dica da vez de investimento que você vai enriquecer do dia para a noite, não é aqui que você vai achar isso, então convido você que entrou aí com essa perspectiva errada a sair agora do vídeo. Dito isso, já que as crianças saíram, vamos começar nosso papo de adultos. Você provavelmente já está comprando dólar e entrou nesse vídeo para buscar uma forma de investir o dólar que você já tem. Mas se você ainda não está comprando dólar, não se preocupe, depois a gente pode comentar sobre isso, vou direcionar para outro vídeo que eu utilizo uma plataforma para comprar dólar segura, regulada no Brasil, regulada nos Estados Unidos, mas fica no vídeo para entender primeiro isso e depois você vai para esse outro vídeo. Eu vou te apresentar agora os investimentos interessantes para você começar a investir no exterior de forma simples, para você analisar, para você estudar esses investimentos e para você começar a investir na prática. No geral, as melhores opções para você começar a investir são opções em renda fixa. Porque a renda fixa é um investimento muito simples, você pode começar com pouco e é um investimento que é mais fácil de ser compreendido para iniciantes. E só para você entender, o que é a renda fixa? A renda fixa é o tipo de investimento em que você empresta dinheiro para alguém e recebe de volta com juros. Então, basicamente, olha só, vou emprestar aqui o meu dinheiro, voltou mais dinheiro. Eu ganhei um juro dessa pessoa, ou empresa, ou governo, por ter emprestado esse dinheiro para ela. Então, a renda fixa é só isso, muito simples de ser compreendido. Como que funciona a renda fixa no Brasil? Nós temos ali os investimentos na caixinha do Nubank, investimentos no Banco Inter e outros bancos digitais, que nada mais são do que CDBs, que são os investimentos ali simplificados. Você investe no CDB e recebe de volta com juros o rendimento daquele investimento. Nós temos também o Tesouro Selic, que eu abordo muito aqui no canal por ser o investimento mais seguro do Brasil. Nós temos Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, em que você empresta dinheiro para o governo e recebe de volta com juros. E há outros investimentos em renda fixa, como LCIs e LCAs, que é para o setor imobiliário e do agronegócio brasileiro, você recebe de volta com juros, entre outros. Isso é renda fixa no Brasil. Nos Estados Unidos, não existe nada disso. Não existe CDB, LCI, LCA, Tesouro, Selic e outros. Nos Estados Unidos, nós temos os bonds, que nada mais são do que títulos de dívidas. Então, basicamente, você vai emprestar seu dinheiro para alguém para receber de volta com juros. Quando você empresta o seu dinheiro para alguém, aquela pessoa está em dívida com você. Então, o bond funciona da mesma forma. Existem os bonds vinculados a empresas e os bonds
vinculados ao governo, que são basicamente os títulos públicos. Então você pode pensar neles ali como o tesouro direto dos Estados Unidos, em que você empresta dinheiro para o governo americano para receber de volta com juros. E qual é a forma mais fácil para você que é investidor estrangeiro investir nos títulos públicos americanos, investir nos bonds americanos? É por meio dos ETFs. E eu posso fazer todo um discurso aqui para você de como funcionam os ETFs, que são Exchange Traded Funds, e toda a lógica técnica que você não precisa saber agora. Mas vamos focar em simplificar para ficar mais didático aí para você. ETFs, de forma simples, são cestas de ativos. Então você tem ali uma cestinha e tem vários ativos dentro dela. Quando você compra aquela cesta, você está comprando todos aqueles ativos juntos. E há vários tipos de ETFs diferentes, mas no caso dos ETFs em renda fixa, eles auxiliam o acesso aos títulos americanos para os investidores estrangeiros. Tá bom, Gabriel, já entendi que os ETFs são importantes, que eu posso investir sobre eles, mas e as taxas? Eu pago taxa para investir nesses ETFs? Diferente do Brasil, em que o mercado de ETFs ainda é muito jovem, tem taxas muito maiores, nos Estados Unidos as taxas são irrisórias. Estou falando de uma taxa de 0,1% ao ano para a gestora do ETF. Então, uma taxa baixíssima, uma taxa que praticamente não vai corroer o seu patrimônio ao longo do tempo. Essa taxa de administração do ETF é praticamente desconsiderável, mas para você que está começando com pouco, há uma taxa que pode corroer ali os seus aportes iniciais, de corroer o seu resultado no patrimônio, que não é uma taxa relativa ao ETF, mas a plataforma que você vai utilizar, pois muitas plataformas cobram uma taxa de corretagem e outras taxas também da própria plataforma. Então você vai pagar mais caro para fazer o seu câmbio, vai pagar mais caro para fazer o investimento, vai pagar mais caro para resgatar um investimento, vai pagar mais caro para manter essa sua conta. Então são várias taxas que essas plataformas vão cobrando de você ao longo do tempo. Por isso eu tenho outros vídeos aqui no canal analisando as plataformas e observando a plataforma que eu utilizo para fazer investimentos no exterior e para fazer o meu câmbio. Então se você quiser saber mais sobre as plataformas, as diferenças entre elas e as opções que você tem, eu vou deixar esses vídeos aqui no card. Mas se você utiliza uma plataforma como a que eu utilizo, que ela não tem taxa de corretagem, que você tem um câmbio interessante, não tem taxa para abrir sua conta, não tem taxa de manutenção de conta, aí você não vai pagar praticamente nenhuma taxa para fazer um investimento. Nossa, Gabriel, valeu, vou ver depois. Mas então quais são os ETFs que eu escolho ali de renda fixa para começar? Eu separei aqui 2 ETFs bem interessantes para você começar a investir na renda fixa americana. São 2 ETFs que têm ali propósitos diferentes, objetivos diferentes e que também têm oscilações diferentes. O primeiro deles é o TFLO. Esse ETF é mais focado no curto e médio prazo, ele copia a taxa de juros flutuante, então quando você investe nele, você vai estar sujeito à variação da taxa de juros dos Estados Unidos. Para fazer um lastro ali simplificado, quando você investe no Tesouro Selic do Brasil, você está investindo no Tesouro Selic que copia a taxa Selic. Então se você investiu no Tesouro Selic, ele estava rendendo 10% ao ano a taxa Selic. Aí vai mudando a economia, o Copom vai fazendo novas reuniões, o Banco Central vai determinando as taxas de juros, ela vai mudando de acordo com a economia e depois de um ano a taxa de juros pode estar em 13% ou pode ter caído para 6% e a taxa de juros vai variando e o Tesouro Selic vai acompanhando esse rendimento. Do mesmo jeito acontece nos Estados Unidos. Ele tem ali a taxa de juros que vai sendo ajustada ao longo do tempo por determinação do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Só que esse ETF funciona diferente do Tesouro Selic. Quando você investe no Tesouro Selic, você investiu ali R$1.000 e ele vai rendendo de pouquinho em pouquinho até o vencimento daquele Tesouro Selic, daquele título que você comprou, por exemplo, Tesouro Selic 2026. Esse título vence e cai esse dinheiro na sua conta para você usar. No caso dos ETFs como o TFLO, ele não vence, porque esse ETF vai focar ali em títulos públicos e vai focar em copiar essa taxa. Então ele vai comprar esses títulos, vai copiar essa taxa de juros, vai ter esse rendimento e vai pagar em dividendos aos investidores do ETF. Depois ele tem esse rendimento de novo crescendo, paga em dividendos e há uma queda depois de novo e de novo e de novo. Então ele não vai vencer
e ele vai constantemente continuar comprando esses títulos com esse rendimento, pagando em dividendos aos investidores e comprando e pagando e comprando e pagando. Eu vou mostrar aqui na tela o TFLO para que você entenda como ele funciona. Temos aqui o TFLO, cada cota custa $50,46. Ah, Gabriel, mas eu não quero investir $50, quero investir mais, quero investir menos. Você pode investir a partir de $1 em boa parte das plataformas. Então pode ficar tranquilo, você pode comprar parcelas dessa cota aqui. Então a gente vem aqui numa variação de um ano, por exemplo. Como você pode ver, olha a variação do rendimento desse ETF. Então ele valoriza aqui e paga dividendos. Valoriza e paga dividendos. Como você pode ver, o valor da cota varia muito pouco. Olha só, no prazo de 5 anos, o valor da cota não varia praticamente nada. O rendimento dele vem a partir dos dividendos que vão caindo na sua conta. E aí você vai poder usar esses dividendos para comprar mais cotas de ETFs, para fazer mais investimentos e criando ali a bola de neve da riqueza. Você compra mais ETFs, mais investimentos que te pagam mais dividendos, que dá para comprar mais ETFs e assim você vai criando ali um ritmo de construir patrimônio ao longo do tempo. Como você pode ver, o dividend yield do ETF foi de 5,42%. Então ele teve um rendimento em dividendos de 5,42%, que copia a taxa flutuante dos Estados Unidos, que está historicamente alta. Então nós temos uma taxa em dólar hoje, está pagando mais de 5%, 4,8%, até mais de 5%, que é uma taxa muito alta para os Estados Unidos, uma taxa muito interessante. Aí aparece aqueles espertinhos falando, ah, Gabriel, mas no Brasil o Tesouro Selic rende 10% ao ano, eu vou receber 5% ao ano investindo nos Estados Unidos, é muito pouco. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Coloquei aqui a variação do dólar para o real. Vamos ver em um prazo de um ano. O dólar se valorizou em relação ao real 12%. Então isso quer dizer que em um ano o real caiu 12% em relação ao dólar e o dólar valorizou 12% em relação ao real. Aí você tem um rendimento de 10% no Tesouro Selic, mas isso não paga nem a desvalorização do real que você teve. Então rendeu 10% em real, mas o real caiu 12%. E se você tivesse investido no TFLO, por exemplo, pelo dividend yield você teve mais de 5% de rendimento. Então quem investiu no TFLO, além de ter o dinheiro em uma economia muito mais segura do que a economia brasileira, em uma moeda muito mais forte, teve um rendimento de mais de 7% em pontos percentuais acima do rendimento de quem deixou ali no Tesouro Selic. Então segura a sua onda que rendimento em dólares é diferente de rendimento em real. Então nós temos aqui diversas informações interessantes sobre o ETF, nós temos aqui mais de 7 bilhões em ativos, um ETF que está em operação desde 2014, então nós temos aqui a valorização da cota desse ETF, que como você pode ver não foi uma variação tão grande, dado que são 10 anos, então ele saiu aqui quando foi lançado de 50,8 centavos para 50,46 centavos. Então, uma variação muito pequena, porque o rendimento de verdade desse ETF foi em dividendos, foi o pagamento de dividendos, não foi ali o rendimento no valor da cota. Inclusive, quando nós abrimos aqui a imagem do ETF aproximada, você consegue ver que a variação desse ETF ela é muito mais perceptível quando nós aproximamos. Olha só, então o ETF rende, paga dividendos, cai. Rende, paga dividendos, cai. Rende, paga dividendos, cai. E por isso eu comecei a investir pelo TFLO quando eu comecei a investir no exterior há uns bons anos atrás. É um ETF bem interessante para quem vai começar a investir em dólar, começar a investir com foco no curto e médio prazo. Pois de fato eu não acho que é um ETF muito interessante para o longo prazo. Então é um ETF de segurança, não é um ETF tão focado em grandes rendimentos. Nossa, Gabriel, muito bom. Vou analisar esse ETF, mas tem algum ETF focado ali em médio, longo prazo, que promete ali uma rentabilidade maior? Tem sim, ele é nosso segundo ETF. O segundo ETF que eu trouxe aqui é o TLT. Esse ETF, o TLT, ele é um pouco mais arriscado, apesar de ser renda fixa, pois ele foca em comprar títulos do Tesouro Americano com vencimento maior de 20 anos. Ou seja, é um ETF focado no longo prazo. É como se o Tesouro Americano emitisse vários títulos de dívida de mais
mais de 20 anos e o ETF vai comprando esses títulos e colocando ali no bolso ao longo do tempo e conforme eles vão rendendo, o ETF vai colhendo e vai pagando os investidores. Mas esse ETF, diferente do TFLO, sofre ainda mais com a marcação a mercado, ou seja, o preço desse título varia ainda mais conforme a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. E como nós tivemos uma recente alta na taxa de juros americana, esse ETF teve uma queda no seu preço. E isso exemplifica muito bem o porquê você não deve investir nesse ETF com foco no curto prazo, pois ele é um ETF um pouco mais arriscado. Eu vou abrir aqui no computador para que você entenda. Temos aqui o TLT que teve uma valorização de 5,96% em um ano, ou seja, no preço da cota em um ano, ele teve uma valorização de 5,96%. Só aí já foi maior do que o último ETF TFLO. Mas, Gabriel, se ele teve esse rendimento, por que você não recomenda para o curto prazo? Ele rendeu bem em um ano. Sim, ele rendeu bem em um ano. Mas quando colocamos aqui em 5 anos, olha só a grande queda que esse ETF teve. Ele saiu ali no começo de 2020 de 170 e está em 99 agora. Então, uma queda bem considerável devido à marcação ao mercado. E quando olhamos em um período máximo, ele subiu bastante ali em 2020 e depois teve uma queda muito grande, talvez ali a maior queda da sua história. E é justamente por isso que eu estou falando desse ETF aqui, porque eu estou investindo em títulos desse ETF desde 2022, pois estou vendo uma janela de oportunidade aqui caso a taxa de juros americana volte a cair no futuro. E naturalmente a perspectiva é que a taxa de juros americana volte a cair depois dessa alta que ela teve devido a diversos fenômenos econômicos, mais especificamente a pandemia, e se ela voltar a cair, nós teremos o preço desse título subindo. A análise de mercado já prevê uma queda da taxa de juros americana no curto prazo, mas isso pode variar, pode demorar muito mais do que o esperado, mas de todo modo, o natural é que a taxa de juros americana volte ao seu patamar ali no longo prazo de 1%, 2% ao ano, que é o natural dessa taxa. E isso acontecendo, nós teremos uma alta considerável no preço desse ETF, fora os dividendos que foram pagos. Como você pode ver, aqui no último ano nós tivemos um rendimento de 5,96% e tivemos um dividend yield de 3,72%. Então houve um rendimento de quase 6%, mais 3,72% aqui no dividend yield. É um ETF gigante que tem mais de 62 bilhões de dólares em ativos e é um ETF bem distribuído em vários títulos. Então esses são os ETFs que eu acho interessantes para você que está querendo começar a investir na renda fixa nos Estados Unidos, mas os investimentos no exterior não param por aí. Você tem opções de investimento muito interessantes na renda variável, que por acaso é o segmento de investimentos no exterior em que eu tenho maior parte do meu patrimônio, focado ali em empresas de tecnologia, no setor imobiliário, em diversas outras empresas ao redor do mundo. E se você quiser mais vídeos sobre investimentos no exterior, curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou, deixa sua dúvida nos comentários que eu vou ler e vou responder. Assiste os outros vídeos sobre investimentos no exterior que vai ser muito importante para você começar com a orientação certa e com segurança. E nos vemos então no próximo vídeo.